A pandemia está acabando, se preparem para a próxima pauta socialista mundial, a mudança climática. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A partir do início de 2020, diversas medidas de restrição da atividade humana passaram a vigorar nos principais países, impactando significativamente a economia global. Por conta disso, os consequentes encerramentos de diversas empresas e postos de trabalho se refletiram no PIB de cada lugar, mostrando uma queda na produtividade a níveis compatíveis com a da famosa crise de 1929. Mas se a economia foi duramente abalada, havia certo otimismo de que o meio ambiente seria o principal beneficiado deste involuntário ano sabático que se instaurou. No mínimo, poderíamos saber o quanto a ação humana de fato influencia na mudança climática. Ou seja, para muitos, o vírus faria bem ao ambiente. Lê do engano, a realidade insiste em demonstrar. A coluna assinada por Piers Forster, professor de mudanças climáticas da Universidade de Leeds, na Inglaterra, reportou recentemente a constatação de que a economia em marcha lenta foi incapaz de frear a mudança climática global. Pois é, independentemente da suspensão de diversas atividades produtivas, os cientistas que assinam a reportagem enfatizam que o impacto do planeta foi quase nulo e que medidas muito mais drásticas terão que ser adotadas para impedir o aumento das temperaturas. Eis um fato curioso: se no último ano, 2020, tivemos países reduzindo entre 5% e 10% a menos da sua capacidade, então isso se traduz em igual diminuição de pneus, veículos, gasolina, borracha, plástico, toda espécie de materiais, e também diminuição nessa monta de emissão de gases que são conhecidos vilões das mudanças climáticas, mas se ainda assim o resultado não foi tão benéfico para o clima como se supunha, então é hora de questionarmos: será que o efeito do homem nessas mudanças climáticas é real? É significativo? Como em muitas outras situações em que a ciência se mistura com política, é difícil discernir onde termina a boa ciência e onde começa a política pura e simples. Todos estamos preocupados com mudanças climáticas e nenhum de nós ignora que o ser humano tem impacto na natureza. A grande questão que se coloca, e essa ainda não foi respondida definitivamente, é: o homem é o causador das mudanças climáticas? Há algo que possa ser feito? A influência das nossas atividades é significativa? É isso mesmo. Não existe qualquer comprovação de que o ser humano esteja causando o aumento médio da temperatura do planeta. Como já explicamos em detalhe no vídeo Existe mesmo consenso de 97% dos cientistas sobre o clima, lá no canal Ancapsu Classic. Embora a elevação da temperatura média do planeta desde meados do século XVIII para cá seja um fato demonstrável, não existe ligação comprovada entre isso e a ação humana. A hipótese do aumento da temperatura pelo efeito estufa, devido ao aumento da emissão de CO2, é questionável. Embora o CO2 seja sim um gás de efeito estufa, comprovado em experimentos de pequena escala, não há garantia de que tal efeito seja significativo em larga escala. Além disso, existem outros gases muito mais significativos no efeito estufa, como o vapor d'água, particulados e outros, que interferem tanto para mais quanto para menos. Como já dissemos, não há comprovação de que o carbono seja fator determinante na temperatura do planeta. Ao invés disso, os fatores determinantes estão em escala muito maior do que aquela que o ser humano pode influenciar, como a órbita planetária, as erupções vulcânicas, a quantidade de nuvens, temperatura dos oceanos, principalmente o Pacífico, fortemente influenciado pelos fenômenos El Niño e Laninha. Por fim, os ciclos de atividade solar são indubitavelmente fatores que têm impacto muito maior nas tendências de aquecimento ou resfriamento do planeta do que a ação humana. Não é nada demais lembrar que o ser humano contribui apenas com uma ínfima parte do dióxido de carbono presente na atmosfera, tão ínfima que se todos os países adotassem os limites super rígidos estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto, a humanidade deixaria de emitir 300 milhões de toneladas de carbono. Parece muito, não é? Mas para você ter uma ideia da proporção que isso representaria, o próprio IPCC
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas considera uma margem de erro nas estimativas da quantidade de carbono presentes na atmosfera de 40 bilhões de toneladas para mais ou para menos. Ou seja, estamos falando de uma diminuição que é muito menor do que a margem de erro da medição da quantidade de carbono. Não obstante, o IPCC proclama que emissões humanas que sequer empatam com a margem de erro causarão um inexorável apocalipse. Um ponto prejudicial para o debate nesse tema é que a maior parte das pessoas pensa no clima como algo perene e que só houve alguma mudança na temperatura do planeta a partir da Revolução Industrial e da ascensão do capitalismo. Nada poderia estar mais errado. O fato é que o clima é mutável por natureza, e bem por isso, essa expressão mudanças climáticas não é outra coisa senão um grosseiro pleonasmo. A história da humanidade foi profundamente determinada pelas sucessivas alterações no clima do planeta, principalmente desde a Revolução Agrícola. Subsequentemente, a sucessão de períodos quentes e frios também foi acompanhada pela ascensão e declínio de civilizações e impérios ao longo de nossa história. Alguns exemplos são eloquentes. A civilização maia foi prosperando a partir do primeiro século da nossa era, se beneficiando das chuvas e clima favorável para a agricultura. Em compensação, as secas que o Império Sul-Americano enfrentou a partir do século VII foram gradualmente resultando em escassez de alimento, aumento de conflitos bélicos e seu consequente colapso civilizacional. Com os romanos não foi muito diferente. Apesar do Império enfrentar problemas de origens distintas, como a inflação e a invasão bárbara, o declínio do Império Romano ocorre em simultâneo com uma pequena Era do Gelo, que comprometeu a prosperidade da agricultura e fragilizou as combalidas estruturas imperiais. Séculos depois, um novo período de prosperidade viria com a chegada do período quente medieval, ao qual foi responsável alguma das mudanças expressivas da civilização europeia, até em nível geográfico, destacando-se o degelo em certas águas do norte da Europa, que possibilitou as grandes navegações vikings. Assim, colocando em perspectiva com todas as mudanças naturais ocorridas na temperatura do planeta, as variações ocorridas a partir da Revolução Industrial não chegam sequer a destoar das consequências ordinárias da mera flutuação da temperatura do planeta, as quais ocorrem de forma sazonal independente da queima de combustíveis fósseis pelo homem. E já que mencionamos a sazonalidade, aqui vai um outro banho de água fria nos aquecimentistas. A Terra está esfriando. Em 2009, lia-se na prestigiada BBC a pergunta: o que está acontecendo com o aquecimento global? Onde o jornal britânico trazia a desconcertante constatação que a temperatura média do planeta não aumentava há mais de uma década. Sim, houve um aumento de temperatura global do planeta desde meados do século XVIII até o início do século XXI, mas depois veio um período de estabilidade. E o fato é desconcertante porque afronta absolutamente as certezas dos modelos dos ecossocialistas falaciosos da ONU, Greenpeace e outros organismos globalistas que insistem em culpar o modo de produção capitalista por todos os males que assolam a humanidade. Sem nenhuma surpresa, aparentemente, os ciclos solares são novamente os principais responsáveis por esse acontecimento. Em breve síntese, o ciclo solar atual traz indícios que a diminuição das temperaturas podem repetir o resfriamento observado durante o mínimo de Maunder, que durou de 1630 a 1710. Em outras palavras, estamos entrando em uma pequena era do gelo. Isso explica muito porque políticos e os cientistas que os dão suporte foram tão rápidos em mudar o nome do problema de aquecimento global para mudanças climáticas. Talvez você já tenha ouvido falar dos raros congelamentos do rio Tamisa. O fenômeno era característico do mencionado mínimo de Maunder. Na atualidade, o fato já não acontecia há pelo menos 60 anos, mas voltou a acontecer neste fevereiro de 2021. Outro fato curioso, haviam algumas placas alarmistas que previam que as geleiras do Parque Nacional Glacier, no norte de Montana, desapareceriam até o ano 2020. 2 anos atrás, os ativistas precisaram substituir as placas, particularmente após um inverno rigoroso mostrar que eles estavam errados e as geleiras estavam a salvo.
os dados não mentem. Por mais expressivo que tenham sido os aumentos na emissão de dióxido de carbono pela atividade industrial, isso não impactou de forma significativa a temperatura do planeta, e nem poderia, porque estamos falando de escalas completamente diferentes. Na verdade, passou da hora de reconhecer que uma única erupção vulcânica tem efeitos atmosféricos muito maiores do que as odiadas chaminés das fábricas capitalistas. Para acatar o alarmismo aquecimentista, você precisaria ignorar todos os problemas inerentes ao modelo matemático usado pelo IPCC, que é profundamente falho ao simular as condições reais de clima do planeta. As precárias simulações do IPCC sequer são confiáveis para fazer previsão da ocorrência de secas no Nordeste brasileiro, quanto mais para vaticinar alguma condição climática daqui a 50 anos em escala planetária. Como atestado no início dessa reportagem, não importa se você já sacrificou 5 ou 10% da sua economia, obedecendo aos ditames estatais e deixando de fabricar e consumir produtos indispensáveis para a nossa prosperidade, levando milhares à miséria e à fome. Os dogmáticos terroristas do clima continuarão a insistir que as emissões de CO2 têm que chegar a zero, mesmo que no final isso não afete nem para mais nem para menos o número dos termômetros e as calotas polares. E chega a ser patética a solução que dão no artigo: apoio financeiro do governo aos mais pobres. Como assim? Se der dinheiro para o pobre, ele vai comprar, o que vai aumentar a atividade econômica e industrial. Dizer que a solução é parar a indústria completamente e o governo dar dinheiro para os pobres de forma, como dizem, sustentável, entrega o objetivo dessa turma. Tudo converge com a guerra cultural capitaneada pelos órfãos de Karl Marx. Em suma, com a desintegração da União Soviética e consequente descrédito das promessas do socialismo, a esquerda passou a buscar métodos indiretos de confrontação política, não vendo a barato suas liberdades individuais. Nesses tempos sombrios em que vivemos, há muitos que pregam o autoritarismo como sendo algo necessário em prol de dogmas mentirosos como os aqui expostos. Não há outra saída a não ser oferecer a máxima resistência possível contra toda essa insanidade anticapitalista. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Liberty Nacho, escrito por Rodolfo Andrello, revisado por Stanley Calderelli, narrado e produzido por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!